Acontece a partir da próxima sexta-feira, em Itaquaruçu, um movimento pela vida. É um dos raros eventos que tem transformado a população, não só de Palmas, mas do estado do Tocantins. É um momento em que se discute a vida. É um movimento nosso, é um movimento regional, é um movimento nacional, e Coisa Nossa está começando. Bom dia para você que está aí na sua casa, né, curtindo o seu final de semana com a sua família e que passa por aqui no programa Coisa Nossa, que completa neste mês um ano de exibição aqui na TV Norte, Tocantins SBT. Então, é um programa que está chegando aos 12 meses de exibição, graças a Deus, com muita receptividade da população, especialmente dos setores culturais do estado de Tocantins, porque o propósito dele é justamente mostrar para você, aí em casa, os nossos artistas, a nossa produção cultural, as nossas belezas naturais, tudo que o Tocantins tem de bom e que é coisa nossa. Na próxima sexta-feira, acontece aqui em Palmas uma manifestação, uma programação, é o Movimento pela Vida, que atrai pessoas do Brasil inteiro para Palmas, né? E este ano também em Itaquaruçu, para discutir a vida, na verdade, para dar sentido, para a gente ver sentido. E aqui no comando desse programa aqui no estado, desde o princípio, está a psicóloga Tânia Cavalcante, que foi uma guerreira que eu acompanhei desde o primeiro dia. Bom dia, Tânia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. Apesar de ser uma construção coletiva, né? Mas a batalha é grande. Tânia, eu me lembro da sua luta ali naquele primeiro Movimento pela Vida. Era uma coisa naquela época para a gente, que tinha visão curta, eu acho que tinha visão curta, mais focada naquela questão do início do Estado, em tentar se fortalecer, se consolidar. E você vinha com esse movimento até então fluido, né? Uma ideia, parece uma ideia fluida, né? Vamos fazer um movimento pela vida, né? O que significa isso, Tânia? Olha, qual que foi a ideia, né? A ideia foi apresentar para a população em geral os vários caminhos para você ficar bem com você mesmo, bem com o outro e bem no contexto onde você está inserido, ou seja, na sua história, no seu tempo, no seu país. Você precisa ser feliz. Aliás, a gente veio aqui, nasceu, gente, para ser feliz. E o que significa isso, né? Então, ficar bem comigo mesma, ficar bem com as minhas relações, participar da preocupação maior do seu coletivo e participar desse coletivo para a melhoria do bem comum. Essa é a ideia do Movimento pela Vida. Tânia, a priori, as pessoas, em primeiro momento, as pessoas imaginam o Movimento pela Vida como um movimento místico, né? Ou seja, segmentado, né? Só pessoas que meditam, que não as pessoas diferentes que participariam. Como diz meu amigo, o povo Haribo, Hash, né? Não é, gente. Isso chama atenção, né? Você vê um xamã todo paramentado, você vê um muçulmano, que a gente não conhecia muito, a gente não tinha muito contato. Pessoas de pensamento diferente, de forma de vida diferente, né? Mas o Movimento pela Vida sempre pautou pelas discussões de direitos humanos. Se você pegar a programação desde o começo, você vai ver o direito da mulher, o direito da criança, a questão do meio ambiente, a saúde, certo? A arte, as discussões de filosofia, porque filosofia é importantíssimo. Como é que eu penso o mundo que eu estou inserido? Né? Como isso é sistematizado? Então, na verdade, o Movimento pela Vida são 4 eixos: a filosofia, a arte, a ciência, certo? E isso inclui movimento social e tudo mais, e as várias conexões com o sagrado, porque isso faz parte da dimensão humana. Eu não sei se você lembra, não tinha as 8 metas do milênio? Lembra dessa história? Sim. Questão da fome. Pois é, isso sempre pautou a gente. Por exemplo, sempre tem coisas em relação à comida, questões de meio ambiente, essa questão do direito da criança, como lidar com o idoso, no meio dessa história toda, como você fazer queijo em 2 horas, sabe? Como você reflorestar um espaço degradado. E aí o olhar, por exemplo, ninguém faz apologia à sua forma de pensar. A gente faz mesa redonda, por exemplo, eu lembro que a gente fez uma mesa redonda esse ano, inclusive vai ter de novo,
sobre mudanças climáticas, né? Então, a gente colocava, olha, mudança climática é um problema, é uma questão da profecia. Aí eu colocava na mesa também, o geógrafo, não, gente, essa questão é uma questão do ciclo da própria Terra. Aí colocava uma pessoa que era do movimento social, não, isso é culpa do capital, tal. Então, a gente sempre tem esses vários olhares sobre uma circunstância. Esse ano, por exemplo, na escola que a gente vai trabalhar, queria inclusive agradecer de público aqui a professora Virgínia, genial, querida, sugeriu pautas, inclusive, de discussão. Ela falou, olha, depois dessa pandemia, a meninada está com defasagem de aprendizagem, está com problema de relacionamento, né? Vamos trazer gente que ajuda a orientar o professor, né? Para criança. Então é isso. Tânia, né? O Movimento pela Vida não é uma situação só regional, né? Existem em outros estados esse movimento, né? Pela vida. Né? Surgiu aqui. Surgiu aqui, né? Agora, a pergunta é, nesses 22 anos, esses encontros que vocês fazem, né, com a participação, ou seja, aumentou o número de pessoas buscando entender e participar desse processo? E outra pergunta, vocês retiram, vocês deliberam alguma coisa desses encontros e se transforma em uma carta, num documento, algo que possa ser cobrado mais adiante? Tá. Primeiro, com relação à expansão, né? Ao longo desses anos, a ideia aqui, isso foi criado aqui. O Movimento pela Vida começou no estado do Tocantins. Começou no estado do Tocantins, e vocês não comentam com ninguém, fica só entre eu e vocês, tá, gente? Mas foi de um sonho que eu tive. Qual foi o sonho? Tipo assim, vamos trazer todas as possibilidades para resolver os desafios que o cotidiano nos traz. Então, o cientista, o médico, o jurista, o artista, o cara do sagrado. A ideia era essa, diversidade olhando, porque se eu estou desse lado de cá, tem uma coisa aqui na frente, tem um objeto. Você está do seu lado, eu estou do meu lado, certo? Você está vendo um aspecto que eu não estou vendo. E eu estou vendo um aspecto que você não está vendo, mas nós dois estamos vendo tudo. Então, essa é a ideia central do Movimento pela Vida. Através dos diversos olhares, buscar a solução. Pois bem, isso veio há 22 anos atrás. Com o decorrer do tempo, várias pessoas que estiveram aqui fizeram iniciativas em outros lugares. Tivemos uma experiência em Belo Horizonte, tivemos experiência que continua no interior de São Paulo, de uma pessoa que foi palestrante, veio e formou lá. E a última experiência foi no Paraná. A nossa amiga Dalva está lá na cidade, eu não lembro o nome da cidade aqui, mas ela vai para a 4ª edição já do Movimento pela Vida, né? Em Brasília tivemos algumas tentativas, fizemos umas coisas menores, eles fizeram lá, mas a ideia é essa. Todo mundo que participa o faz de forma voluntária. E as pessoas que vêm assistir, vêm gratuitamente. Faz parte do aprendizado e do serviço nosso a alimentação. Aí, meu irmão, inclusive quem puder ajudar, certo? No sentido de ajudar com mantimento e tal, a gente faz comida para todo mundo e come todo mundo junto. Porque é uma forma também de educar, aprender a comer de forma saudável, tal. Você não vai morrer se você passar 2 dias sem comer carne e aprender que pode. Eu não faço apologia ao vegetarianismo, né? Porque eu, particularmente, como carne. Mas é uma forma de você fazer uma experiência também. Nós vamos ter uma mesa redonda que é o seguinte: planeta em ebulição. Depois da tempestade, o sol aparece. Aí a gente vai contextualizar esse caos, né? Nacionalmente, internacionalmente. Aí vamos trabalhar, olha, a questão das guerras, a questão da violência, né? A questão da pandemia e todas as suas implicações. E o que significa esse sol aparecer? E depois, o tema do Movimento pela Vida esse ano é A Começar em Mim. Fazendo um outro recorte desse Movimento pela Vida, que eu conheci desde o primeiro movimento, há um recorte econômico também, né? Assim, a gente falava da questão do turismo, né? Do aproveitamento turístico disso, e que o poder público parece que não tem dado a devida dimensão. Podia sacar essa historinha, porque Taquarussu é um lugar muito bonito e pode ter um turismo sustentável. A gente não quer só comida, né, Tânia? Pois é. E hoje a gente está com um universo de
de pousadas lá, né? Está crescendo essa questão. Eu tive conversando com alguns guias turísticos lá, os meninos com a formação lá no Sebrae, o pessoal está preparado, sabe, para receber as pessoas. Então, lugar, nós temos uma riqueza imensa ali. E o Movimento para a Vida pode contribuir, sabe? Pode gerar renda. A dona Mariquinha pode alugar a casinha dela, o seu fulaninho pode vender o pastel dele, né? E você traz renda, você traz aí meu organismo. Eu me organizo para ir, por exemplo, o Movimento pela Vida, ele oficialmente ele acontece no feriado de Corpus Christi. E ele vai voltar para o feriado de Corpus Christi. Em função da pandemia, a gente não fez. Esse ano estão fazendo agora, dia 14, 15 e 16, para não deixar de acontecer. Não seria uma contradição, assim, o turismo, esse turismo, né, não seria um turismo místico em cima do Movimento pela Vida que seria não místico? Seria tipo assim? Pois é, porque na verdade não é místico o Movimento pela Vida. O Movimento pela Vida, ele é tudo isso. E o místico faz parte do seu aspecto. A gente é corpo, a gente é sentimento, a gente é pensamento, a gente é social e a gente é espiritual. E espiritual no sentido do todo, certo? Conectado com o todo, né? Independente de qual olhar esse todo vai. Então, eu acho que se completa. Qual é o diferencial do Movimento pela Vida? Você tem um movimento muito bacana em Campina Grande, que chama da consciência, sei que lá mais da consciência, esqueci o nome. Tem 30 anos já. É bem místico, só vai coisa ligada ao transcendente. Tá? Inclusive, dentro desse encontro, tem movimentos ateus, mas gira em torno do crer e não crer. Né? Lá em Paraíso, em Alto Paraíso, tem o processo místico, mas mais amplo, mais esotérico, mais OVNI, né? Tem as questões das comunidades alternativas, hoje tem um trabalho maravilhoso que a Daniela faz lá, que é o projeto Raízes, com os benzedor e as raizeiras, né? Inclusive, vai ter no Movimento pela Vida benzedor e raizeira de Itaquaruçu, raizeador e benzedor de Itaquaruçu. Mas o Movimento pela Vida não é só isso. Porque o que a gente acredita? A gente acredita que você tem que participar da sua história, certo? Você tem que ter uma vida saudável, mas você tem que atuar na história em que você está inserido. Você não pode ser omisso. Sônia, a pessoa que quiser participar do Movimento pela Vida aí, dessa semana, ele tem que fazer o quê? Tem alguma inscrição ou é livre? A pessoa chega e participa? No Instagram do Movimento pela Vida, que é movimento.pela.vida, está a programação, porque isso a gente aprendeu com a pandemia, a gente pode tirar o papel. Então, você vai no Instagram, está lá toda a programação. Nós vamos ter a abertura no dia 14, que vai ser lá na aldeia Taboca Grande, né? Que é um movimento, vai ter música, vai ter show, a gente vai ter um movimento de abrir. Aí, a partir do dia 15 e 16, lá na escola. Não precisa de fazer inscrição. Deve ter um custo, né, Tânia? Como é que vocês fazem para financiar esse custo? Olha, no tempo das vacas obesas, certo? A gente tinha muita ajuda. A gente nunca lidou com dinheiro. Isso aí foi um desafio para nós. Então, por exemplo, você é um deputado, você é um comerciante. Aqui, a gente sempre teve apoio do Executivo Municipal, estadual, do Legislativo Municipal, estadual. Esse ano não teve isso. Mas também a gente não correu tanto atrás, sabe? Mas, via de regra, a gente recebia, por exemplo, você é o deputado não sei das quantas, eu preciso de uma passagem, você não me dava dinheiro, você comprava uma passagem para o palestrante que vinha lá do Paraná. E sempre foi assim, porque o Movimento pela Vida não tem pai da criança. É lógico, tem uma coordenação, hoje existe uma associação, mas é uma construção coletiva. A sua participação aqui em nos ajudar a divulgar é uma construção, é um coletivo, eu ajudo. Você se sente pertencente, você falou. Desde o começo. Não, eu estou lá desde o começo. A gente precisa, se pudesse ter condição, por exemplo, trazer pessoal dos shows, tudo voluntário. Nós vamos ter o show da Cúmbia, que é Rui Cúmbia, eu não esqueci o nome dos meninos lá, da Carol. Vamos fazer de forma gratuita. Tânia, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que Aliás, agradeço, o Feudo Cavalcante já é praticamente sócio aqui do programa, né? Os Cavalcantes. Os Cavalcantes. Os Cavalcantes, né?
Modéstia as favas é um povo habilitado. Tem origem, né? Tem raiz. Muito obrigado por sua participação. Gratidão, gente. Bom dia para todo mundo. Espero vocês lá. Olha, vale a pena passar um final de semana diferente, gostoso e cuidando de você mesmo. Agradeço muito, viu, Tânia? Gratidão a todos. Coisa Nossa volta daqui a pouco. Não saia daí com mais Coisa Nossa.